Então tá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você que está ao vivo, você que está vendo gravado, você que talvez esteja vendo pelo YouTube nesse momento. Hoje a gente vai ter uma noite muito legal, diferente das outras palestras que levam ali em torno de uma hora e vinte. Nós vamos ter uma palestra mais curta hoje, mas muito objetiva, tá? Muito no sentido de trazer realmente o principal sobre influenciar pessoas, tá? E quando eu falo esses três pilares indispensáveis para você influenciar, né, transformar a sua equipe, foram pilares que eu passei na minha carreira como líder, né? E são esses três pilares que eu continuo sempre aplicando. E quando é que a gente começa e para isso? Não para nunca, porque a gente está sempre interagindo com pessoas novas, sempre com times novos, independente do lugar que a gente está, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional. Tá joia? Então, no final então, do nosso encontro aqui, eu vou entregar para vocês uma ferramenta que vai avaliar o nível de influência que vocês estão tendo e como vocês querem transformar essa influência, tá bom? Para começar, eu queria que você escrevesse aqui se você já atua como líder hoje, onde no seu trabalho, na sua atividade, você é líder de pessoas, faz gestão de pessoas, pode escrever no chat, né, ou falar aqui, quem tiver ao vivo, quem estiver vendo no YouTube, escreva lá, eu leio os comentários todos depois, tá bom? Mas eu queria saber se você já atua como líder, como gestor de pessoas, ou se quer ser um líder de pessoas. Deixa eu abrir aqui. Eu vou só colocar o meu PIN aqui para eu ficar marcado aqui na tela. Ah, legal, Milene. A Milene disse que é gerente, comanda uma equipe de 15 pessoas. Poxa, que legal. Vai te achar aqui então, Milene. Pode acreditar, tá? Vai te achar aqui em todos tanto nos exemplos que a gente vai dar, quanto nos detalhes desses três pilares, tá bom? Deixa eu começar então me apresentando, né? Meu nome é Leonardo Bris, muito prazer para vocês, e é um prazer imenso, uma satisfação estar recebendo vocês aqui. E ao longo da minha carreira e da minha jornada, eu já tive equipes que variaram de 5 pessoas, foi a minha primeira equipe, até equipes com mais de 1.200 pessoas. Eu sempre conto quando eu faço as palestras aí, principalmente as ao vivo e tal, eu sempre conto com mais detalhes, né, essa passagem. Uma segunda-feira eu acordei e antes eu tinha um time de 22 pessoas, e eu acordei uma segunda-feira, eu tinha 1.240 pessoas. E naquela época era muito problema, as pessoas eram um problema, porque um reclamava, o outro não queria vir trabalhar, o outro não sei o quê, sempre tinha alguém descontente, um queria sair, um ganhava pouco, e eu tinha 20 problemas na minha cabeça que me deixavam com um nível de estresse altíssimo. E um dia eu acordei com 1.240 problemas, né, inicialmente. Isso me trouxe muitos reflexos físicos, de muito estresse, né? Tinha que ser o primeiro a chegar, tinha que ser o último a sair. Chegava em casa às 7, 8, 9 horas. A primeira coisa que ia fazer, abrir o notebook, abrir o e-mail para ver se tinha alguma coisa para responder ainda, o último relatório para olhar, a última produção para olhar. Na manhã seguinte, a primeira coisa a acordar era pegar o celular para ver se tinha alguma mensagem que eu já podia responder ali cedão da manhã, antes de mesmo de me levantar. Isso trouxe muitos reflexos físicos, muitas dores nas costas, dores nas pernas, alergias, muito. E eu precisei achar alguma válvula de escape, né? Eu não tinha mais como seguir nesse ciclo. Talvez você reconheça algum desses sinais. E junto com isso vem toda uma irritação, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, e isso afeta cada vez mais. A gente tem unido, essas duas áreas. Não existe mais aquele negócio de eu sou uma coisa na empresa e eu sou uma coisa em casa, ou vice-versa. Não existe isso, né? As coisas começam a complicar nos dois cenários. Aí, às vezes, quando tu foca, não vou ficar no meu profissional, eu vou me acalmar, vou fazer de tudo. Lá no lado pessoal, isso provavelmente vai estourar, vai ter algum reflexo não muito bom. E aí, quando a gente não consegue equilibrar todos esses pratinhos, né, do nosso emocional, do profissional, do pessoal, do financeiro, do perfil do pilar de relacionamento, e fica difícil.
né? Fica um desafio, não gosto da palavra difícil, fica um desafio equilibrar todos esses pratos, tá? E aí foi por isso que eu procurei lá, fiz minha primeira formação de coaching, lá alguns anos atrás, né? Porque eu precisava mudar isso, comecei a mudar a minha mentalidade, o meu mindset sobre... Não era sobre, eu sempre gosto de dizer, os problemas não param de vir, mas a gente muda a nossa percepção sobre os problemas, né? E até deixa de chamar de problemas assim também. A gente começou a fazer treinamentos dentro da nossa equipe, dentro da minha própria equipe, porque eu não posso treinar o meu pessoal, né? E eles também conseguirem obter todas essas vantagens que eu obtive lá com esse pilar do desenvolvimento pessoal. Então a gente começou com treinamentos internos dentro da empresa, começou a expandir, aí aqui tem algumas das nossas turmas, né? Chama liderança de alta performance. Então teve muitas turmas presenciais e online, né? Pegou bem na época, às vezes, da pandemia, dá para ver a galera de máscara ali, né? E aí, com isso, a gente passou para treinamentos externos, para palestras, para cursos, para formações, para treinamentos de alto impacto emocional externos, né, para o público externo. Até que a gente criou o nosso primeiro treinamento, é um dia de treinamento, chama Evolution. Então, é uma imersão de inteligência emocional de um dia inteiro, né? Depois a gente passou para esse degrauzinho do aluno, ele vai para um treinamento de 2 dias, depois ele vai para uma formação de programação neurolinguística. Então, tem um degrau aqui, um funil de treinamentos, que foram os treinamentos que mais fizeram sentido para mim. Tá joia? E hoje em dia a gente está, então, no Evolution, que é o nosso day training, né? É um dia de treinamento, é das 9 da manhã às 9 da noite, basicamente sobre inteligência emocional, programação neurolinguística, fundamentação sobre neurociência, com atividade de forte impacto emocional. A gente está fazendo vai fazer agora a 10ª edição, no começo de outubro, né? Começou com uma turma pequenininha, foi aumentando, e aí a gente já está na nossa 10ª edição. Bom, pessoal, eu queria começar com uma frase desse mega autor aqui. Eu confesso que é o autor que eu mais gosto, não sei se vocês conhecem, que é o John Maxwell, né? Ele tem uma frase muito simples, tem várias frases, é até difícil de escolher uma frase, uma só que faça sentido dele, que a gente para escolher, né? Mas ele diz que liderar é influenciar, nada mais, nada menos. Ou seja, quem não está influenciando as pessoas não está liderando. O John Maxwell, e aí eu coloquei alguns detalhes ali, né? Ele já vendeu mais de 24 milhões de livros em 5 idiomas. Tem muitos livros bons dele, eu não li todos, né? São mais de 50 livros, eu provavelmente li uns 7 ou 8 livros dele, no máximo. Mas, se vocês quiserem indicações, tem alguns muito bons. Tem livros dele que a gente usou para fazer treinamentos inteiros sobre liderança, tá? E são sensacionais, assim. Mas, voltando à parte da influência, na visão, então, do John Maxwell, o líder precisa influenciar. E junto com essa, eu trago uma outra definição do James Hunter. Não sei se vocês já leram aqui, é uma coleção de 3 livros, que são livros básicos, assim, da liderança, são super conhecidos, né? Que o primeiro é o Monge Executivo, depois ele fez o De Volta para o Mosteiro, e depois o Como se tornar um líder servidor. O legal dos livros do James Hunter é que ele não são conceitos de liderança. Ele passa conceito, ele passa fundamentação, mas ele é uma história, né? Então, aqui tem um storytelling muito legal de ler, os livros são super rápidos, para quem gosta de ler livro pequeno, é aquele livro formato menor, super bom de ler. E dentro desses livros, ele traz esse conceito de liderança, que diz que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente. Então, não é com a moral baixa, é com a moral alta, visando atingir aos objetivos identificados, como sendo para o bem comum. Eu gosto sempre muito dessa frase, porque ela explica também um pouco sobre o influenciar. Muitas vezes, quando se fala a palavra vou influenciar as pessoas, existe uma conotação negativa. Tipo, tá levando a pessoa a fazer algo que ela não quer, mas isso não é influenciar, né? Influenciar para liderar é justamente a gente ter um objetivo, que todo mundo se sinta motivado e motivada a atingir aquele objetivo, e principalmente que ele seja para o bem comum, que ele seja para o bem da empresa toda, que ele seja para o bem do setor todo.
Não é para o bem do chefe, para o bem do diretor, para o bem do dono, porque isso a gente vê muitas vezes. Quantas vezes talvez vocês estejam no dia a dia de vocês fazendo algo que é só porque o chefe quer. E vai pensar assim, poxa, isso aqui não está às vezes trazendo nenhum benefício para a empresa toda, mas é porque aquela pessoa quer que seja feito daquela maneira. Né? Então, e essa é uma excelente, existem várias definições de liderança, essa eu acho uma que é excelente, tá? Por que que eu tô colocando essas definições? Então, porque afinal, se liderar é influenciar, aí vem as perguntas que a gente pode fazer. Como é que a gente pode, então, levar as pessoas a fazerem o que o líder quer? Como é que o líder pode fazer isso? Talvez no teu dia a dia, eu tenho certeza que tu tem alguma ou muita influência sobre a equipe, mas provavelmente tu passa por situações em que tu chama a equipe para fazer algum procedimento, para mudar alguma coisa, para realizar uma tarefa, para realizar um plano de ação ou ações que já estão traçadas, ou traçar ações com as pessoas. Todo mundo diz que vai fazer. E aí saem de lá, as pessoas fazem diferente. E talvez você fique pensando, poxa, mas como assim? Estava combinado comigo que era para fazer? Por que que a pessoa foi lá e fez diferente? É uma boa pergunta essa, né? Sim ou não? É, né? E isso acontece, acontece em todos os níveis da liderança. A gente vai falar um pouquinho também sobre comunicação, tá? E a outra pergunta é essa, né? Como é que pode receber ideias, receber a confiança, principalmente da equipe, criatividade e a excelência, ou seja, receber o melhor que as pessoas podem dar de maneira voluntária, através de dons voluntários. Porque em muitas equipes, e eu já passei por algumas equipes, né, na minha história, as pessoas até fazem o que tu está dizendo para elas fazerem, porém já tive em equipes que eram muito coordenadas por força. Já coordenei, não liderei, coordenei equipes muito assim, liderados na força bruta, bruta mesmo, né? E as pessoas até por um tempo, elas até fazem, só que fazem muito por medo. E quando o medo acaba, ou a pessoa enche o saco, ela para de fazer aquilo e ela nunca mais, se é que alguma vez ela deu o máximo dela, nunca mais ela vai dar o máximo. E isso é só o que pode tirar. E é curtíssimo prazo. Não chega num médio prazo para conseguir levar uma equipe assim. Eu já vi muitas equipes acabarem desse jeito. Vou contar rapidinho para vocês. Primeira vez que eu fiquei numa posição de liderança, eu tinha 20 anos. E foi na primeira empresa que eu trabalhei no. O André tá entrando aqui, admitindo ele. Foi numa primeira empresa que eu moro em Porto Alegre, né? Eu saí do interior e vim para a capital para trabalhar. Bem-vindo, André. E aí, o meu chefe saiu de férias e eu fiquei no lugar dele. Era coisa de 15, 20 dias, né? Era um mês inteiro. Só que o que acontece? Eu era a pessoa mais nova da equipe naquela época. Imagina, eu era o mais novo, e todas as outras pessoas tinham muito mais experiência que eu. Experiência de tudo, principalmente experiência técnica. Eu me dava super bem com todo mundo. Só que quando eu fiquei na liderança, as coisas mudaram. Foi assim, 15, 20 dias, talvez dos piores que eu consigo me lembrar. Porque eu combinava de fazer alguma coisa, as pessoas não faziam. Elas faziam o que dava na cabeça delas, porque elas achavam que era melhor. E talvez até fosse melhor. Eu não tinha experiência para aquele momento, né? E aí chegou num nível que eu não sabia mais o que fazer, porque o mês estava andando, tinha metas para entregar, etc, etc. Eram equipes de campo, né? Estavam executando a atividade em campo, eu também executava nessa época. E as coisas não funcionavam e o resultado não vinha. E eu pensei, vou fazer uma agenda e vou anotar tudo que as pessoas estão. Olha só a ideia, é tudo que as pessoas estão deixando de fazer. Eu fiz, mas eu nem mostrei para o meu chefe na hora de voltar. Né? Relatei para ele tudo, como as pessoas tinham tratado, se posicionado, e ele me explicou muito isso. Né? E ele disse: eu tinha certeza que tu não estava pronto para ficar numa posição de liderança, mas pelo jeito eu era a melhor escolha, ou a menos pior, tá? Na época. Mas ele disse para mim: tu não tinha condições de estar ainda, mas em algum momento a gente precisa ter o primeiro impacto, a gente precisa ter a primeira liderança, o primeiro momento de liderar pessoas. Provavelmente a gente não vai fazer o certo da primeira vez. Isso para quase tudo na vida. Então, ele diz para mim: fica bem tranquilo, aproveita a experiência que tu teve. E aí ele voltou e as coisas começaram a andar tudo de novo. Meu Deus do céu, o que que eu fiquei fazendo aqui nas férias, né? Mas então, junto com isso, e aí eu
tive bons líderes muito bons ao longo da minha história, assim. Consigo lembrar de todos eles, com estilos diferentes, né? Líderes com estilo altamente dominante, faz o que eu quero, tem que ser agora, não quero opinião. Líderes muito influentes, o cara que se dá bem com todo mundo, a pessoa, né, que fala, que gesticula, que consegue criar um rapport, criar uma conexão com todos. Tive líderes com um perfil de conformidade. O líder conforme é aquele líder que gosta tudo no lugar certinho, tudo no momento certo. Se ele te mandou algo por e-mail, tu tem que responder por e-mail. Não adianta responder de outra maneira, pessoalmente ou por WhatsApp. Não. Tem que ser daquela maneira. Se ele te mandou algo no WhatsApp, tu tem que responder no WhatsApp. Tem que ser tudo muito certinho. E é uma característica da pessoa. E eu sei que talvez você tenha, e provavelmente tenha, pessoas assim trabalhando com você na sua equipe. Nós temos todos esses perfis. Tem o perfil do dominante, do influente, do conforme, da pessoa estável. O estável, eu já tive um líder assim também. É aquele líder que é super calmo. Parece que a pessoa é mega parada. Tu pensa assim, lento demais, a pessoa é lenta demais. Mas é o perfil dela, é o perfil de liderança daquela pessoa, de fazer as coisas devagar, de tratar com calma, não levanta a voz por nada. Parece que a pessoa não está nem aí às vezes, mas não é isso que está acontecendo. Isso acontece também com os nossos colaboradores. E muitas vezes a gente está lá pensando que a pessoa está de corpo mole, etc, mas é o ritmo dela, tá? Então, vindo de todos esses líderes excelentes, eu gosto de falar isso deles, que eu tive, a gente vai formando, assim como você também. Eu tenho certeza que foi formando o seu perfil de liderança. Ah, mas de repente você está, mas eu não sou líder, não sou gestor de pessoas ainda. Mas você lidera em algum nível. Talvez lidere na sua família, lidere no ambiente das suas amizades, lidere no ambiente da sua religião, não importa. E se nenhum desses casos você pensar assim, não se encaixou em nada, existe um lugar que é o principal para você liderar, que é a sua própria vida. Né? Quem me segue lá no Telegram, principalmente, eu uso muito esse jargão do assuma a liderança da sua vida, porque é a primeira liderança que a gente tem que assumir. É o nosso protagonismo, é a nossa autoliderança. E disso tudo, né, desse tempo todo, nós ao longo do tempo a gente foi vendo o que funciona e o que não funciona. Eu fiz muita coisa que não funcionava, fiz várias coisas que funcionaram também. E disso tudo saíram 3 pilares fundamentais, e é esse que a gente vai começar a ver agora, tá? A ferramenta que eu vou entregar para vocês de presente agora no final do nosso encontro, ele vai justamente perguntar como é o perfil do seu perfil com relação a esses 3 pilares que eu vou falar agora, tá bom? Exatamente com relação a esses 3 pilares. Então, se quiser anotar, outra coisa importante, se você quiser depois que eu receber o detalhe escrito sobre esses 3 pilares super importantes aqui, indispensáveis para que você influencie a sua equipe, influencie as pessoas que estão ao seu redor também, você me manda uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, tem várias formas, né, de me contatar, é bem fácil. Me manda uma mensagem que eu devolvo com um texto bem direitinho, bem explicado sobre os pilares aqui, tá? Lógico, não vai estar escrito aqui na tela, tá bom? Vamos nessa? Então, vamos lá. Existe um primeiro pilar, às vezes até parece óbvio, tá? A gente pensa, mas como assim? É lógico que é isso, né? Mas esse primeiro pilar é o seguinte: o primeiro pilar, ele diz respeito à sua própria entrega de resultados. Como assim? Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você tem 2 pessoas que você pode seguir. 2 pessoas que você pode seguir. Pensa na sua empresa, no lugar que você trabalha, não sei. A primeira pessoa é uma pessoa que no setor dela os resultados são medianos. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam dela. É uma pessoa que não é muito empolgada, ela às vezes entrega, até consegue entregar os seus resultados, às vezes não consegue. Essa é mais ou menos o perfil de resultado da primeira pessoa. A segunda pessoa, ela é um pouco diferente. Ela é uma pessoa que ela não é sempre, mas ela, na grande parte das coisas que ela faz muito bem feito. E ela tem resultados com isso, ela obtém resultados. Talvez não fique lá todas as vezes em primeiro lugar, ganhar prêmio, talvez não seja isso. Pode até ser, mas isso não é o mais importante. O importante é você olha para aquela pessoa e vê que é uma pessoa motivada.
é uma pessoa que engaja quem está do lado, é uma pessoa que consegue fazer com que o seu time fique unido, com que o seu time tenha boas discussões. Você começa às vezes a perguntar e ver que a grande maioria, não precisa todas, mas a grande maioria das pessoas que estão à volta, que convivem no seu ambiente, gostam dela, apreciam aquela pessoa. Agora me diga, se você fosse ser transferido, por exemplo, para um novo setor na empresa, e cada uma dessas pessoas que eu falei agora, elas estivessem chefiando, liderando esse setor, para qual setor você iria? Para o primeiro ou para o segundo setor? Pode escrever aí, escreve aí no chat também, pode escrever. Para qual você iria? Qual dos dois setores você iria? Iria para um lugar para uma pessoa que tem resultado ou para alguém que não tenha resultado? É uma resposta aparentemente até simples de você dar. Porque nós temos a tendência, todos nós, de seguirmos pessoas de resultado. Se você pensar em pessoas conhecidas que talvez você admire, que você veja ou na mídia ou tenha notícias, você provavelmente vai perceber que essa pessoa tem excelentes resultados em algumas áreas que são importantes para você, independente de qual área seja, mas essa pessoa com certeza ela tem excelentes resultados. Então, esse primeiro pilar, ele não diz respeito ao resultado da equipe, da sua equipe propriamente dito, mas ele diz respeito ao seu resultado pessoal. Realmente, o quanto você é competente no que você faz, sabe? E o quanto você consegue demonstrar essas atividades. Porque existem pessoas que têm excelentes resultados, que sabem muito, mas elas não demonstram isso. Eu tenho uma frase que é mega antiga e eu achei que ao longo do tempo eu ia mudar ela. Eu dizia assim: não basta ser, você precisa parecer ser também. Eu achei que ao longo do tempo, dos anos, eu ia mudar essa frase, mas eu não mudei, e cada vez eu tenho mais certeza disso. Só parecer ser também não adianta, mas se tu é muito bom, se tu é bom no que tu faz, faz coisa com excelência, tu te entrega, tem eficácia naquilo, mostre. Muitas pessoas, e eu me arrisco a dizer, a maioria das pessoas não demonstra saber. E às vezes a gente pensa assim: ah, mas ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo aqui, meu chefe não me vê, as pessoas parecem que não veem o resultado do meu trabalho, mas às vezes a gente não demonstra isso, né? Então, esse é o primeiro ponto para você ter autoridade, é ser uma pessoa de resultado. E venha comigo, não é só na parte técnica, operacional, independente do setor da área que você trabalha hoje. É ser e ter e mostrar resultado em todas as áreas. Porque talvez você não saiba, mas você influencia as pessoas com tudo que você faz. Se você é um líder de equipe, então, ou uma líder de equipe, com certeza a forma que você se veste, a forma que caminha, a forma que cumprimenta as pessoas, a forma que chega e dá bom dia, ou não dá bom dia. Eu tive não era o meu chefe, era um par meu. Ele chegava e não dava bom dia para ninguém. As pessoas davam bom dia, o cara. Uhum, uhum, uhum. Adivinha o que aconteceu com o tempo? Ele precisava da ajuda das pessoas. As pessoas não iam ajudar. Porque se mal encarado. Ele tinha um motivo para isso. Não tem julgamento quanto a pessoa. Ele tinha um seu motivo. E tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Mas se tu quer demonstrar realmente resultado, tenha resultado na sua vida pessoal e profissional. E mostre isso. Mostre. O cérebro, o nosso cérebro e o cérebro das pessoas da sua equipe busca sempre vantagens. Nós não vemos vantagens em seguir, em modelar. Modelar é um termo que vem da programação neurolinguística, né? E ele tem a ver com olhar, entender uma pessoa que você admira muito, que você vê qualidades excepcionais, que você vê habilidades que você gostaria de ter, você vê resultados que você gostaria de ter, entender o que que aquela pessoa faz, no que ela acredita, o que que ela aprendeu, como é que ela pensa, isso é o processo de modelar, para você fazer exatamente igual, para eu poder adquirir a mesma habilidade, para eu pensar parecido, para eu até fisicamente, eu tenho umas brincadeiras que a gente faz às vezes na PNL sobre isso, mas o importante é o que aquela pessoa acredita que eu possa acreditar para ter o mesmo resultado dela, porque se alguém teve, eu também posso ter. Ainda tem um colega que diz: se ninguém teve, eu posso ser o primeiro. Então, acredite, tudo que você faz hoje, a forma que você fala, a forma que você responde, que atende um telefone, tudo, absolutamente tudo, já influencia a sua equipe. A pergunta é:
de que forma você tem influenciado as pessoas que trabalham com você. Mesmo que você não seja gestor, um líder de equipe, você já influencia. Eu já conheci muitos líderes informais. Pessoas que lideravam mais do que o próprio líder, o próprio chefe que tinha o cargo, da pessoa que tem o cargo. E essa é uma habilidade, a gente falou lá na semana passada, na aula da semana passada, é uma habilidade que é super bem avaliada. Em 100% dos casos em que eu fui entrevistar alguém para trazer para um cargo de liderança, né, ou já era líder, ou ascender para um cargo maior, ou já é, de repente, é uma parte operacional para vir para um cargo de gestão, uma das primeiras coisas é o quanto aquela pessoa já lidera informalmente. Porque se no meio dos colegas ela não lidera, ela dificilmente ela vai ter uma grande habilidade para liderar. Senão a pessoa diz assim, ah, mas quando eu virar chefe, eu vou começar a aprender. Não vai virar nunca. Não vai virar. Vai ser talvez chefe, mas não vai ser líder. Ou vai demorar muito tempo, né? Então, entenda, são seus resultados pessoais. Eu trouxe uma frase aqui do Peter Drucker, né? Peter Drucker é um pai da administração moderna, seria assim, né? Ele já é falecido, né? Ele tem uma quantidade muito grande de livros sobre liderança, gestão, administração, né? E ele tinha uma frase que dizia assim: existem dois tipos de pessoas nos negócios. Quem produz resultados e o outro tipo é quem dá explicação por não produzir. Simples assim. Então, ser uma pessoa de resultado em todas as áreas, porque as pessoas das quais tu vai influenciar, elas observam exatamente tudo que o líder faz. Tudo. Acredite nisso. Vamos passar para o segundo pilar. Eu disse que o nosso encontro ia ser mais rápido hoje, né? O segundo pilar eu gosto de chamar de entrega pessoal. Como assim, Brice? Na atividade que você faz hoje, você com certeza tem uma entrega para a empresa. Você entrega um nível de resultado, você entrega um nível de trabalho, que seja, independente do que você faça. Eu tenho certeza também que você também entrega um nível de resultado para as pessoas que trabalham com você. Entrega um nível de resultado para o seu líder, entrega para os seus pares também, né? Só que isso talvez não seja o mais importante e não é algo que eu coloco como um grande pilar para influenciar as pessoas. Quando eu falo entrega pessoal, eu estou falando o que é que você, como líder, faz pessoalmente pelas pessoas da sua equipe. Por cada pessoa. Exatamente por cada pessoa, tá? Talvez, às vezes, a gente tem uma grande quantidade de colaboradores, né? Agora, quando a gente perguntou aqui, a Milene disse que tem 15 pessoas. Pô, de repente, 15 pessoas, né, Milene? Ainda consegue olhar cada uma, falar com todas elas, talvez, né? Ainda. Mas imagina que a tua equipe... E talvez nem consiga, porque às vezes as pessoas estão espalhadas e tem um monte de considerações para a gente fazer, né? Mas existem muitos casos que o líder não tem acesso direto aos seus liderados, né? Por exemplo, eu hoje, por exemplo, eu não tenho acesso a todas as pessoas que trabalham comigo. Quando eu tinha mais de 1.200 pessoas, eu com certeza eu não conhecia as 1.000 e tantas pessoas, mas eu conhecia proximamente os gerentes que trabalhavam comigo, as pessoas que eram na época supervisores, coordenadores, eu conhecia muito detalhadamente. Não de bate-pronto, mas fui conhecendo ao longo do tempo, tá? Então, aqui eu me refiro ao tempo que, às vezes, tu consegue dedicar individualmente para cada pessoa. Ah, alguém me disse assim uma vez, mas eu não tenho tempo, eu tenho muitos gestores, e eu já tive, talvez, equipe com 40 gestores, 40, 50 gestores, e cada gestor tinha pessoas, 10, 15 pessoas, 20 pessoas trabalhando na sua equipe, né? Então era uma quantidade grande mesmo. Aí alguém disse, para mim, Brice, mas é muita gente, eu não consigo dedicar muito tempo para cada um. Mas quem falou que tem que ser muito tempo? Quem falou isso? Eu- Desculpa, eu só disse que tem que ser dedicar um tempo para cada um. E você percebe isso e pode fazer isso em pequenas coisas. Isso pode acontecer em uma ligação telefônica. Às vezes é uma pessoa que te liga para perguntar algo. E normalmente, quando alguém liga para um chefe,
para o seu líder, às vezes a pessoa já liga meio, vou estar incomodando, está super ocupado, ocupada, e a gente precisa desmistificar esse negócio, né? Sempre desmistificar isso. Então, quanto tempo você tem dedicado individualmente para as pessoas? Pode ser numa ligação, pode você fazer uma ligação aquela de final de mês, às vezes, ou início de mês, para saber como é que a pessoa está, como é que passou o mês, o que tem de desafios ali para frente, etc, etc. Tem muitos, muitos exemplos que que a gente pode falar aqui, né? E eu só vou tirar um pouquinho a projeção aqui, aí para falar um pouquinho sobre isso, tá? Dentro do dentro dessa influência pessoal, para quem quiser entender também, o John Maxwell, vou citar ele novamente, tá? Ele tem um modelo de degraus da liderança, tá? Como é que é esse modelo? Todo líder passa por 5 degraus na liderança. 5 degraus. O primeiro degrau é um nível de posição. Eu tenho uma aula no YouTube só falando sobre isso, tá? Você pode acessar lá, fazer o teste, inclusive. A posição é quando simplesmente alguém te deu um cargo, tu lidera porque tu tem o cargo. Esse é o nível de posição. O segundo degrau da liderança, e você pode avaliar como tá, chama de permissão. Permissão é quando as pessoas começam a te olhar, começam a ver os teus resultados, começam a prestar atenção em ti e elas começam a se permitir serem lideradas. Nesse estágio aqui, o líder ele já começa a ter alguma influência sobre a sua equipe. Terceiro pilar, terceiro degrau. Eu tô com um sujo hoje aqui, não consegui tirar de tinta. Degrau da produção. Na produção, é justamente aquele primeiro pilar, o degrau da produção é aquele primeiro pilar que eu falei. Na produção, o líder, ele consegue entregar tanto resultado pessoal que as pessoas começam a segui-lo e ele começa a ter um nível de influência, tá? Tô falando bem rápido, isso é uma teoria super grande, super jóia assim de fazer. Quarto degrau, que eu acho o mais legal, ele chama desenvolvimento de pessoas. Nesse nível, o líder começa a desenvolver as pessoas. Ele já não se preocupa tanto em resolver coisas, ele não se preocupa na parte operacional, na parte técnica, porque as pessoas já estão tratando disso. Ele pode, entre aspas, largar isso, ele pode delegar isso de uma maneira, delegar é mais bonito, né? Ele pode delegar isso de uma maneira muito tranquila para todas as pessoas que trabalham com ele e ver só pequenos pontos e se concentrar uma grande parte do seu tempo em desenvolver as pessoas. É um degrau que pouquíssimos líderes chegam. Pouquíssimos líderes chegam. O terceiro degrau já é um nível que poucos líderes chegam. O quarto degrau são raros. Existe um quinto degrau, ele chama de pináculo. É aquele líder que chegou ao nível mundial, ele passou da empresa, ele é reconhecido no mercado todo, as pessoas entendem que ele é um líder de excelência, está muito, muito acima, tá? Esse é o quinto nível. Então, é uma teoria super joia e é muito legal de fazer esse teste também, tá? Se você quiser fazer, pode me mandar uma mensagem, eu digo onde é que está esse teste aí para você fazer. É muito legal mesmo, vale a pena. Vamos adiante aqui. O terceiro pilar, então, que eu acho um dos mais legais também, é o pilar que chama de credibilidade. Mas como assim? Tudo que a gente falou não é credibilidade? Sim, ajuda na nossa credibilidade. Quando você faz alguma coisa a nível pessoal para alguém, você aumenta a sua credibilidade, aumenta a sua confiança com aquela pessoa. Quando você é uma pessoa que entrega resultados e as pessoas estão te vendo, tem resultados pessoais, profissionais, a tua credibilidade aumenta. Mas aqui é um pouquinho diferente, tá? Nessa etapa aqui da credibilidade é o seguinte: você, para chegar nesse nível e para ir performar bem nesse pilar da credibilidade, é quando você é uma pessoa que diz que vai fazer algo e faz. Conhece alguém, ou já trabalhou com alguém, que é aquela pessoa que ameaça, às vezes ameaça as pessoas e não faz nada? Eu vou demitir todo mundo aqui, não sei o quê. Nunca demite ninguém. Não que tenha que demitir. E às vezes precisa mesmo e tá tudo certo, tá? Conhece, às vezes, uma pessoa que promete algo
promete para as pessoas, não, se nós vamos conseguir isso, a gente vai fazer aquilo. Se vocês chegarem nesse nível, faz 1000 promessas, depois muda de ideia ou esquece sem nem avisar ninguém. Conhece pessoas assim? Ou então que combina algo com as pessoas, tá lá combinado, simplesmente não faz. Ou depois diz que não lembra, ou diz que não era bem assim, não era aquilo que eu queria dizer. Esse pilar de credibilidade é sobre isso. É sobre o quanto as pessoas sabem que tu é uma pessoa que tu faz o que tu diz que vai fazer. Tu faz o que está combinado. Tu faz o que tu prometeu. Credibilidade aqui tem a ver com congruência. De que, Brice? Congruência entre o discurso e as ações. Quando essas duas coisas se combinam, a credibilidade das pessoas em você aumenta muito. Isso é muito simples de entender, porque ela sabe que você é uma pessoa que, se combinar algo, se ela disser para você que precisa de algo e você disser que vai fazer, você vai fazer. Né? Tem aquele ditado que diz que confiança é a base de tudo. Dentro das empresas também trabalha assim, né? Se eu confio, eu vou estar junto com aquela pessoa em qualquer lugar. Agora, se eu não tenho confiança, até às vezes ideias excelentes, elas caem por água abaixo. Às vezes as pessoas até suspeitam, não sei, é uma ótima ideia, só que não vai para frente porque as pessoas desacreditam daquilo ali. E aqui a gente precisa diferenciar poder de autoridade, né? Poder é quando a pessoa tem aquela propriedade de forçar ou coagir alguém contra a sua vontade, às vezes por causa da posição, às vezes por causa do cargo. Enquanto autoridade é aquela habilidade que ela tem de levar as pessoas por boa vontade, da boa vontade da pessoa a fazer o que o líder quer, por influência pessoal. Eu ia colocar uma frase aqui, não sei se eu botei. Não, não botei. E essa é a pergunta que nos cabe agora. Como é que está o seu poder de influência hoje? Como é que ele está hoje? Eu vou só Eu vou abrir a ferramenta que eu disse que eu ia presentear vocês aqui. Eu vou mostrar ela aqui na tela, tá? Perdi do zoom aqui. Aqui. Vou colocar ela aqui na tela, que aí fica melhor de ver. Aqui tá ela. Ela chama Pilares Indispensáveis para Influenciar, tá? É uma ferramenta rápida, é menos de 2 páginas, e ela vai começar perguntando sobre os 3 pilares que você acompanhou aqui durante a aula. Sempre com autoavaliação. Eu gosto muito de autoavaliação, sempre, sempre. Então você vai se autoavaliar de 0 a 10 e vai colocar no mínimo 1 ou 2 fatos que confirmam a sua nota, ok? Nos 3 pilares que a gente falou, tá? E aí depois tem perguntas super importantes que vai questionar no que você normalmente se baseia para influenciar as pessoas a seguir vocês. Então vai falar sobre alguns pilares: relacionamento, conhecimento, intuição. Se você, o quanto você se baseia, por exemplo, na intuição, de 0 a 10, quando eu acho que as pessoas estão confiando em mim ou não, e por quê? E a gente vai perguntar sobre o sucesso que você já teve, sobre capacidade, vai perguntar sobre as suas notas mais baixas e perguntar sobre algum lugar que você gostaria, talvez, de liderar e que você não lidere hoje. Tá bom? Esse arquivo, eu vou colocar aqui ele no chat. Melhor, que eu acho que vocês conseguem baixar. Mais fácil, né? Vou colocar ele aqui no chat. Arquivo. E aí você pode baixá-lo agora mesmo. Vou colocar ele aqui. Se você está vendo gravado, eu digo, mas eu não estou acessando o arquivo. Sim, é porque a gente precisa ver a aula, precisa passar pelos pilares para poder entender o que a gente está fazendo, né? Então, estou vendo gravado, eu quero a ferramenta para eu fazer também. Então, você vai me mandar uma mensagem
e eu vou devolver o arquivo em PDF, esse arquivo em PDF com a ferramenta que vai ajudar a identificar como está o teu nível de influência hoje, ok? Já está aqui no chat para poder baixar. Tá joia? Pessoal que está aqui, vocês que estão aqui no Zoom, eu vou parar a gravação, tá? Agora, para ficar até aqui. E só para poder me despedir aqui de vocês. Pessoal que está vendo gravado, então, só vou subir aqui para a gente finalizar. Cadê? Aí. Para a gente finalizar, eu sempre gosto de mostrar aqui também, né? A gente vai ter o nosso 10º Evolution, 10ª edição do treinamento Evolution, em Porto Alegre, no dia 7 de outubro. Não sei de onde você está falando hoje, de onde você está vendo, está participando desse nosso encontro aqui. Ele acontece em Porto Alegre, sempre aqui na capital, tá? É um dia inteiro de treinamento, eu gosto de dizer, para cuidar da pessoa mais importante que existe. Às vezes aquela pessoa que cuida de todo mundo, cuida da sua equipe, está sempre disposta a ajudar, ajuda as pessoas conhecidas, ajuda os amigos, a família, mas não reserva algumas horas para cuidar de si. E aqui, com muita fundamentação de neurociência, de inteligência emocional, de programação neurolinguística, a gente passa por processos de forte impacto emocional para entender por que que às vezes esse líder toma ações, tem reações e tem comportamentos que são totalmente inconscientes. Depois a pessoa vê, agora já fiz. Por que será que eu tenho esse comportamento? Por que será que às vezes eu quero começar alguma coisa e eu não começo e paro e não vou adiante? Por que será que às vezes eu sei o que falar, mas me dá um medo, eu não apresento meu projeto, eu não falo em público, eu até às vezes para minha equipe fica difícil de falar. Às vezes eu não consigo me comunicar, as pessoas parecem que não me entendem, eu travo às vezes na hora. Por que que a gente tem esses comportamentos inconscientes? Lá dentro do Evolution é o que a gente trabalha justamente para tirar do inconsciente, trazer para o consciente para a gente entender, olha só, eu faço isso por causa disso, e agora sim a gente pode mudar. E aí sai de lá com uma transformação de mentalidade, são dinâmicas e são atividades as mesmas pelas quais eu passei, né? Então, por que eu não posso reunir o que eu já vi de melhor no mundo do desenvolvimento humano até hoje em um único treinamento, em um dia de treinamento, em um day training, que é o nosso Evolution, justamente para trabalhar autoliderança, para trabalhar protagonismo na nossa vida, tá? É a turma 7, é a turma 10, agora é dia 7 de outubro. Caso você esteja vendo aqui ou esteja vendo na gravação depois, me interessei, quero participar, manda uma mensagem para a gente, é super fácil de nos acessar pelo WhatsApp, pelo Instagram, e não perde, a gente está encerrando as inscrições na próxima segunda-feira, inclusive, tá? São as últimas vagas e aí a turma já fecha, já preparando ali para o dia 7. Tá joia? A gente tem, eu sempre disponibilizo algumas vagas por palestra, né? Nessa palestra a gente tem somente 2 vagas, até agora o dia 30. E aí já encerra, porque tem uma condição diferente para quem está nas palestras, tá bom? Pessoal, gratidão pela presença de vocês, espero que tenham aproveitado muito. Esses 3 pilares foram os que mais mudaram a minha forma de me conectar com as pessoas, a forma de conseguir influenciar. E como diz o John Maxwell, liderar é influenciar. Se você não está conseguindo fazer com que as pessoas da sua equipe façam o que você precisa que elas façam, o que você deseja, e esses desejos estejam alinhados com o bem comum, ou seja, estejam alinhados com os objetivos da empresa, com o objetivo de levar todo mundo para frente, talvez você precise rearranjar algumas coisas, mudar algumas coisas. Eu espero que esse encontro de hoje tenha ajudado a dar alguns insights, algumas ideias novas do que fazer, de como fazer. Tá bom? Pessoal, gratidão então. Nos vemos nos próximos encontros. Valeu. Tchau, tchau.